Essa fibra natural é capaz de fazer o seu intestino funcionar e você emagrecer 3 vezes, 4 vezes mais rápido se você seguir um método para emagrecer. E o que é esse método? Fica nesse vídeo que você vai entender qual método deve ser utilizado para poder emagrecer 3, 4, 5 vezes mais rápido com uma fibra natural. Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista, e eu tô aqui para poder te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então já se inscreva, curta, é extremamente importante você participar aqui do canal para que você consiga ter consistência e resultado. Caso você queira ter um acompanhamento personalizado comigo, o link da descrição aqui, embaixo, emagrecimento YouTube, clique, entenda mais e vamos lá. Psyllium. Psyllium é uma fibra natural que é abundantemente encontrada aí no mercado em cápsulas, em cereal que você encontra aí em mercados natural, supermercados, que você consegue comprar a granel. E como que você deve utilizar? Para que serve? É isso que você vai ter que compreender para você não ser enganado. Bom, vamos lá. Em preparações e manipulações, geralmente em cápsulas, ele vem de 500 a 1 grama, certo? Ele traz um certo resultado. Se for associado a outros medicamentos que potencializam o seu efeito. Então, em cápsulas, você tem que olhar em relação à sua formulação. É Psyllium mais quitosana? É Psyllium mais fasiolamina? Inclusive, eu tenho alguns vídeos falando sobre a fasiolamina, sobre a quitosana. Vou deixar aqui na descrição ou nos cards para você estar assistindo em relação a outros medicamentos naturais que auxiliam no processo de emagrecimento. Mas o Psyllium, em cápsulas, ele só vai auxiliar se você utilizar com associações. Mas por que, Júlio? Por que ele só vai, eu tomar o Psyllium sozinho em cápsula não vai ajudar? Não, ele vai ajudar. Só o que acontece? Para ele ter um resultado satisfatório, só o Psyllium, você vai ter que tomar muitas cápsulas. Exemplo, umas 8 cápsulas antes do almoço e umas 8 cápsulas antes do jantar. Por que isso? Você pode tomar fracionado ao longo do dia, 2 cápsulas de manhã, 2 na hora do almoço, 2 no meio da tarde, 2 no lanche da tarde, e fracionar e tomar essas 16 cápsulas ao longo do dia? Sim, mas vai te dar um trabalhão danado. Por quê? Porque de tempo em tempo você tem que ficar lembrando disso. E geralmente quando a gente vai tomar cápsulas, pelo menos a maioria dos meus pacientes não ficam lembrando, eu tenho que tomar aquelas cápsulas. Por quê? Porque não é natural. Não é igual a comida que você sente a fome e tem a necessidade de ir ali e comer. Normalmente o medicamento você tem que colocar despertador, você tem que se programar, você tem que habituar, colocar na sua rotina aquilo. Bom, mas por que, afinal de contas, você tem que tomar muitas cápsulas? Porque a quantidade a ser ingerida é uma grande quantidade. Por isso que é importante você ter um planejamento alimentar. Porque no planejamento alimentar a gente consegue colocar fibras. Porque o Psyllium ele não passa de uma fibra que vai ser integrada no bolo alimentar, aumentar o bolo alimentar, e a partir desse bolo alimentar você vai ter mais saciedade, diminuir a fome, fazer o intestino funcionar melhor, ter uma microbiota intestinal mais saudável, certo? Que é as bactérias que vivem ali no seu intestino, ter uma boa alimentação e elas têm uma boa produção. A partir do intestino ter uma boa produção, você tem mais serotonina, você tem neurotransmissores ali produzidos no intestino que te permite ter uma melhor saúde. Então presta atenção. A partir do momento que você fazer a ingestão de fibras, só o Psyllium tem que ser a granel. Por quê? Porque aí vem a parte da treinar o paladar. Porque a granel você vai ter que colocar uma grande quantidade. Então você vai ter que fazer uma farinha de Psyllium ali mesmo para colocar na sua alimentação. Para ter um bom resultado tem que ser de 2 a 3 gramas 2 vezes no dia. Umas 6 gramas de fibra no dia. Mas lembrando que para poder ter um bom resultado, para poder melhorar o funcionamento do intestino, tem que beber bastante água. Não é só ingerir fibras. Porque se for só ingerir fibras, você vai ter o quê? Uma constipação, uma prisão intestinal. Aí vai dar um trabalho danado. Se você só ingerir fibra e não ingerir água. Que aí talvez você tenha que fazer até lavagem intestinal no hospital. Então esquece. Primeiro regula a água. Regulou a água, regula o intestino, regula as fibras. Regula a água, regula a fibra. Como utilizar o Psyllium? Em cápsulas com associação, 1 grama 2 vezes ao dia. Só o Psyllium, 3 gramas 2 vezes ao dia. Isso vai trazer um resultado fantástico no seu processo de emagrecimento. Lembrando que todas elas têm que vir acompanhado de um bom planejamento alimentar. Aí se você quiser fazer um bom planejamento alimentar, eu estou à disposição para poder te ajudar
acessa meu site aí, entenda como funciona o meu trabalho e aí a gente conversa de uma outra forma. Mas eu tô aqui para poder te ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Esclareci a sua dúvida sobre psyllium? Show! Deixa eu saber. Me fala aqui nos comentários que aí a gente passa para o próximo passo, para o próximo medicamento natural que você também pode potencializar o seu processo de emagrecimento. Mas descubra sobre o psyllium, depois entenda sobre a faseolamina e outros medicamentos naturais que auxiliam no processo de emagrecimento. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Me segue lá no Instagram, julioteodoro.farm.